Bom dia, gente. Se você ainda não viu os vídeos anteriores que falam sobre o iluminismo, por favor, depois volte e veja esse vídeo. Veja também o vídeo que fala sobre a Revolução Cultural Marxista, para que você possa entender Gênesis capítulo 1. Quantas vezes você já viu alguém dizer: eu confio naquele lá de cima. Deus está lá no céu. Mas eu pergunto para você, aquele lá de cima onde? Se lá em cima, acima da nossa atmosfera está o vácuo. Não tem nada lá em cima. Depois está lá a Lua, está lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, está lá os planetas que estão dentro do nosso sistema solar. O nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, que por sua vez está dentro de outra galáxia, e essa coisa infinita que não acaba. Deus está lá em cima onde? No nosso sistema solar, na nossa galáxia. Deus está onde? Quantas vezes você se perguntou no teu íntimo: será que Deus existe mesmo? Será que existe Deus? Onde está Deus? Deus está dentro de nós. Deus está na natureza. E a gente ouve de tudo. Você próprio, quantas vezes no seu íntimo você se questionou: será que realmente existe Deus? Aonde está Deus? Sabe por que todas estas dúvidas? Graças ao movimento iluminismo, aonde se propaga no meio da nossa sociedade que a sociedade foi iluminada. Antes do iluminismo, tudo era trevas. Pós-iluminismo, a sociedade foi iluminada. Foi iluminada por Lúcifer. A luz de Lúcifer é trevas. A luz de Lúcifer está baseada na mentira e no engano. E hoje as pessoas não sabem onde está Deus. Por quê? A revolução cultural marxista tende a afastar as pessoas de Deus. E por quê? Olha a palavra revolução. A palavra revolução é uma sequência de fatos que vai tirar algo para substituir por outro. Por que a revolução cultural marxista está afastando o homem de Deus? Para tirar Deus da vida das pessoas e colocar outro Deus com letra minúscula e aproximar as pessoas desse Deus. Gente, eu poderia comentar o que está acontecendo hoje com a igreja, o porquê está acontecendo, mas a gente vai deixar para um outro vídeo para a gente falar sobre isso. Por que as igrejas foram fechadas, estão aí com 30%, 40% da sua capacidade e vão voltar a fechar. Podem escrever isso. O porquê, mas isso vai ficar por um outro vídeo. Mas vamos ver então Gênesis capítulo 1, onde está Deus? Se agora não for possível você abrir a tua Bíblia, porque toda casa tem uma Bíblia, para acompanhar a leitura, volta depois a ver esse vídeo com a Bíblia aberta e vem acompanhando, vem lendo junto com a gente, para que nessa conversa você possa entender aonde está Deus. Ele te ama, Ele me ama e Ele está vivo. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Nota vocês aqui já no primeiro versículo. Céus está no plural e não no singular. Criou Deus os céus e a terra. Não está dizendo assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas está no plural, céus e a terra. Mais para frente a gente vai ver por que está no plural. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que em muitas passagens da Bíblia existe a palavra céus no plural e existe a palavra céu no singular, quando se refere à morada de Deus. Está no singular. Mas vamos ver então o verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja que Deus já criou os céus e a terra. Só que a terra está sem forma e vazia. E existe uma escuridão total. E o Espírito de Deus paira sobre as águas. Não é a água. O Espírito de Deus não paira sobre a água, mas sobre as águas, plural também. Vamos continuar vendo o verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que lindo, meus irmãos. A Terra não é produto de evolução. A Terra não é produto de um fenômeno chamado Big Bang. Explodiu lá uma estrela, ficou lá uma bola incandescente que foi esfriando por um processo de bilhões e milhões de anos. Não. É um processo de criação. E Deus criou. Depois que Deus criou, veja o que ele diz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O que é luz? Não está exatamente umas trevas, mas está uma meia trevas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Eu aprendi na igreja, eu estou revendo muita coisa que eu aprendi na igreja, que está errado. O sistema que está aí, da Revolução Cultural Marxista, do Iluminismo, entrou dentro das igrejas e tem ensinado errado. E por as pessoas não lerem esse livro, elas vivem no engano. Mas como eu já disse em vídeos anteriores, eu tenho buscado a Deus. E Deus tem me revelado e me mostrado muita coisa. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Que separação foi essa que Deus fez? 12 horas de escuridão, 12 horas de luz, o dia e a noite. Essa foi a separação que Deus fez, quando ele viu que a luz era boa. Então vou separar a luz das trevas, 12 horas de luz, 12 horas de trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. Gente, olha aqui. Deus criou o sol. Porque na escola, nessa lavagem cerebral,
que o mundo, que o Deus desse mundo, através dos seus servos, tem feito na nossa cabeça, desde o momento em que nós nascemos. Somos colocados na frente da televisão, depois vamos para a escola, crescemos, vemos os filmes depois, para adolescentes e para adultos. E o que o sistema ensina a gente? Que a Terra é mais ou menos uma bola que está resultado do Big Bang, que esfriou e que está aí no espaço. Quando aqui está o Brasil, aqui está o Brasil. Quando o Brasil está de frente para o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, segundo a ciência, é dia. Quando o planeta gira, fica de costa para o Sol, é noite no Brasil e luz na Ásia. É dia na Ásia. Isso é o que nós aprendemos na escola. Quando está de frente para o Sol, é dia. Quando vira de costa, é noite. Olha a mentira na qual nós fomos envolvidos. Nós vivemos numa bolha de mentira. E tudo isso tem um propósito para agora, nesses dias, nesses anos vindouros agora. Tudo isso tem um propósito. Lembra que eu falei que o propósito do iluminismo, da revolução cultural marxista, é afastar Deus do homem? É através da mentira, a luz de Lúcifer. Porque veja você aqui, no verso 4, no verso 5, que chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Se houve tarde e houve manhã, consequentemente houve a noite, porque Deus já tinha feito a separação de 12 horas dia, 12 horas noite. Mas ainda não foi criado o sol. Aqui não fala que Deus criou o sol. Mas já houve tarde e manhã. Vejam, por isso que as pessoas não sabem onde está Deus. Mas vamos continuar a leitura e sair deste engano de mentira. No verso 6 diz assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E disse Deus, haja um firmamento. Quando Deus diz, haja um firmamento, o que aconteceu? Dependendo da sua tradução, aí vai falar assim, haja uma expansão, algo expandiu, fazendo separação entre as águas aqui de baixo e as águas lá de cima. Dependendo da sua tradução, vai falar uma abóboda. Aqui na minha tradução fala firmamento, haja um firmamento. Quando Deus diz, haja um firmamento, aconteceu isso. Se você sair agora, fora da tua casa, e olhar para cima, o que você vai ver é isso, o firmamento. E esse firmamento aqui, lá em Jó, capítulo 37, versículo 18, você vai ler que esse firmamento é sólido como vidro fundido. Nada sai e nada entra nesse firmamento. Veja o que diz ainda, que o firmamento, a expansão, fez separação entre as águas aqui de baixo e as águas lá de cima. Vamos continuar lendo.
Veja o verso 8. Veja o verso 8, que diz o verso 8, que linda a palavra de Deus. E chamou Deus a expansão, ou firmamento, ou a abóboda, de céu. Veja que está no singular. Chamou Deus. Isso daqui, que expandiu o firmamento, de céu. Olha que lindo. E houve tarde e manhã do segundo dia. Isso foi o que Deus criou. E Deus chamou esse firmamento, essa abóboda, essa expansão, que é sólido como vidro fundido, de céu. Mas vamos continuar lendo. Quando você entende isso, você entende quando lá em 2 Coríntios o apóstolo Paulo fala assim: conheço tal homem, se na carne ou fora da carne, eu não sei, mas ele esteve no terceiro céu. Veja, fala no singular, no terceiro céu, onde ele viu coisas inefáveis. Esse termo inefável quer dizer que não existe palavra no vocabulário humano para você descrever o que ele viu. Se você falar que viu coisas lindas, não faz juízo. Se você disser que viu coisas maravilhosas, maravilhosíssimas, não faz juízo ao que ele viu. Por não achar nada, uma palavra no vocabulário humano para descrever o que ele viu lá no céu, na morada de Deus, ele usou o termo inefável, que não é permitido ao homem falar ou descrever. Aí você entende. O terceiro céu. Por que terceiro céu? O primeiro céu é o que nós chamamos de atmosfera, essa camada gasosa, que lá em Gênesis também, lá em Jó também, fala assim, que Deus está escondido em espessas camadas de nuvens. Você olhando de dia, você não vai ver o terceiro céu. Por quê? As nuvens, essa camada gasosa, ela não nos permite ver. Deus está escondido, como diz a palavra em Jó. Depois eu vou falar os versículos para vocês anotarem e procurarem. Então, o primeiro céu é essa camada gasosa que dá essa cor azulada. O segundo céu é o firmamento, a expansão, que Deus chamou de céu, está no singular. O terceiro céu é a morada de Deus, é o que está acima, aqui, ó, do domo. Este é o terceiro céu, é a morada de Deus. Não existe essa história de galáxia, essa coiseira infinita. Isso daí tudo é engano, é mentira. Tanto é mentira, observem vocês que o mapa, aliás, a bandeira da ONU, ela traz o mapa da Terra plana. Ela não traz o mapa do globo. Traz o mapa da Terra plana. Digita aí no Google, Terra plana. Mapa da Terra plana. E vocês vão ver o mapa da Terra plana. Porque até o século XVIII, até o século XVI, as pessoas acreditavam na Bíblia, como está escrito aqui, como eu estou lendo para vocês. Aí Galileu Galilei veio com a teoria do heliocentrismo, de espaço, aonde a Igreja Católica perseguiu ele, ainda no final da Inquisição, e ele parou com a história do heliocentrismo. Mas no século XVIII, as teorias de Galileu Galilei ganhou força.
Veja os vídeos anteriores para vocês entenderem. Então, o mapa da ONU, aí se você for ver, vai encontrar algumas pessoas falando, não, é porque lá mostra a Terra assim, ó. Mas se eu mostrar assim para vocês, não vai aparecer o sul da África, não vai aparecer o Brasil, não vai aparecer a Austrália e parte ali da Oceania, ali das ilhas do Pacífico. Para aparecer tudo como aparece lá, tem que ser o mapa da Terra plana. Gente, pesquisem. Acima de tudo, leiam a Bíblia. Peçam a Deus revelação. E pesquisem para que vocês possam sair dessa bolha de mentira a qual esse sistema maligno mantém a sociedade mundial presa dentro de uma bolha, sendo preparada para se tornarem escravos modernos. Então, no verso 6, a gente viu sobre o firmamento, a separação. Vamos ler o verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. A minha tradução, ela fala firmamento, mas a tua pode falar abóboda, pode falar expansão, que é a mesma coisa. Expansão, algo expandiu. Então aqui está dizendo o quê? Que Deus fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas de baixo e as águas sobre, não é sob, é sobre o firmamento. Aqui existe água. Da onde vocês acham que vem a lenda de Atlântida, a cidade perdida? Há águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento, novamente repete, e chamou Deus o firmamento de céu, abóboda, expansão, chamou Deus de céu. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Veja o que Deus fez no segundo dia. A expansão, o céu, a separação das águas que estavam embaixo e as que estavam em cima. É o que a palavra de Deus diz. E eu acredito na palavra de Deus. Hoje o ser humano ele não para. Esse sistema que está dominando a nossa sociedade não permite mais as pessoas simplesmente sentar embaixo de uma árvore, ficar pensando, ler, meditar no que está lendo, observar a natureza. Eu gosto muito de acampar. Inclusive, Deus me deu essa revelação aqui nos meus acampamentos. Observando a lua, observando as estrelas, observando o pôr do sol. Se vocês observarem, na capa do meu Facebook, eu estou em cima da bicicleta. Eu tirei foto, o nascer do sol e também o pôr do sol. Ali eu tirei foto do nascer do sol. Tirei várias fotos, observei, coisa e tal. E eu estou sentado na minha bicicleta. Na minha perna direita está a minha Bíblia, que eu estou esperando clarear para fazer a minha leitura. E eu estou observando o nascer do sol, o delineado do sol perfeito. E eu falo para Deus, Senhor, alguma coisa não está normal. Alguma coisa não está certa, porque a nossa atmosfera são 5 camadas, e essas 5 camadas têm no mínimo 400 quilômetros. Se tiver 400 quilômetros até lá o Sol,
de gases, produtos químicos, vapores de água. Não é para mim ver o delineado de forma perfeita. Se eu estou vendo através de 400 quilômetros de camadas de gases, de vapores e etc., o delineado não é para ficar perfeito, é para ficar embaçado. E eu falava, Deus, não está certo. Esse negócio está aqui dentro da atmosfera. E num dos meus acampamentos, em 2018, Deus me deu entendimento de Gênesis 1. E hoje as pessoas não têm tempo para observar a natureza, não têm tempo para fazer a leitura, porque elas são consumidas por canseira, do trabalho, lógico, e depois pela infinidade de coisas que o sistema oferece. É filme, é música, é seriado, é uma infinidade de coisas. E as pessoas não têm tempo. E quando eu digo não tem tempo inclusive para Deus. Aí no final de semana, vai lá na igreja, como que num ritual. Vou fazer a minha obrigação para Deus me abençoar. Deus, Ele é meu Pai. E qual o pai que não quer conviver com o seu filho? Passar tempo com o seu filho? Eu estou falando de pais pecadores. Quanto mais o Pai Celestial, que é puro e verdadeiro. Ele não quer que você simplesmente vá lá comprar uma tabelinha 2 ou 3 vezes na semana. Ele quer passar tempo com você. Gente, vamos voltar na leitura. Veja o quanto nós temos sido enganados. Verso 8. Foi à tarde e amanhã do segundo dia. Se houve tarde e manhã, consequentemente, houve a noite. Porque Deus já tinha separado períodos de 12 horas. Veja o verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, no fruto, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do terceiro dia. Veja que nós já estamos no terceiro dia, que está havendo tarde e manhã e, consequentemente, a noite. Desde o primeiro dia, mas ainda não tem sol. Aquela historinha bonita que contaram para nós, desde criança, fazendo uma lavagem cerebral em nós, para desacreditarmos a palavra de Deus e acreditarmos no que a Bíblia chama de tão falsamente ciência. Noite, dia, noite, dia. Não existe sol, mas já existe o dia. Agora veja o verso 14.
Disse também Deus, haja luzeiros. Aonde que vai haver luzeiros? No espaço sideral. Aonde que vai haver luzeiros? No firmamento. Firmamento. Os luzeiros estão aqui, no firmamento. Não estão aqui no espaço sideral. Estão todos aqui, ó, no firmamento. Olha o que diz. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. No firmamento dos céus. Então os luzeiros está onde? Está aqui no firmamento. Está aqui embaixo. Porque fala no plural, céus. Está aqui e aqui embaixo. Porque fala no plural. Firmamento dos céus. Para fazerem separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então os luzeiros é o quê? As estrelas. As estrelas. Inclusive, os planetas que hoje nós conhecemos, Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, esses planetas que são estrelas foram descobertos há 4.000 anos, 3.000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Os magos, magoi, como diz a Bíblia, em noite que não tinha lua, eles subiam nos montes para observar o céu. E sim, porque a luneta só foi inventada no século XVI. Só foi inventada no século XVI. Ou 14, agora deu um branco na cabeça do senhorzinho aqui. Século 14 ou 16. Veja, no século 14, 1.400 anos, 1.600 anos depois de Jesus, só que 3.000 anos, 4.000 anos antes de Jesus nascer, sem luneta, sem nada, os sábios, os magos da época, os astrólogos, que a astrologia na época tinha outro sentido do que tem hoje, e também o mesmo do que tem hoje. Eles iam nos montes observar a natureza. Aquele é Júpiter, da onde caiu a deusa Diana. Quem que é a deusa Diana? Da cultura grega, a rainha dos céus. Veja que o culto à rainha dos céus é muito antigo. Segundo a cultura caldeia, era Astarode, a rainha do céu. A imagem dela caiu de Júpiter. Veja que o nome dos planetas foram dados muito antes de descobrir as lunetas. Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, da onde veio lá os deuses nórdicos, Zeus e outros deuses que agora me fugiu da memória. Sem luneta, sem tecnologia nenhuma. Hoje nós temos esse observatório aí com lunetas que tem 4 metros de diâmetro. E continua sendo Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Continua a mesma coisa, não descobriram nada de diferente. Inventaram só a história de infinito aí que confunde as pessoas, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas vamos continuar na palavra de Deus para o vídeo não ficar longo. Verso 15, a gente já leu. E sejam para luzeiros, novamente, no firmamento dos céus,
para iluminar a terra, e assim se fez. As estrelas estão aí para iluminar a nossa noite. Tanto é que noite iluminada, que tem bastante estrela, elas são mais claras. Quando tem menos estrela, elas são mais escuras. Que é aquela mudança lá de lua lá, que aparece menos estrelas e mais e menos estrelas. Observem vocês, quando vocês verem da minha varanda aqui, 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, no horizonte, passa uma rota de avião. O avião, ele passa deixando um rastro perfeitamente no nível. Se ele estivesse voando sobre uma terra esférica, o rastro dele teria que estar levemente assim, ó. Porque segundo a ciência, a bolinha tem 44 mil quilômetros de diâmetro. Isso dá 8 polegadas a cada 2 quilômetros. Se você calcular o tempo que ele começou a fazer o rastro, até onde ele vai desaparecer, tantos segundos, se ele estiver voando a uma velocidade de 450 km por hora, vamos pôr essa velocidade que é bastante baixa para um avião estar voando, você vai achar quantos quilômetros ele voou. A cada 2 quilômetros tinha que ter uma curvatura de 2 polegadas, se fosse uma terra esférica. Mas se é como a Bíblia diz, ele deixa um rastro totalmente no nível. Passem a observar essas coisas, porque o sistema, com as suas mentiras, ele condiciona a nossa cabeça, que nós não conseguimos ver o que está na frente dos nossos olhos. Nós somos iludidos, porque esse é o poder de Lúcifer, a ilusão, a mentira, o engano. E uma pessoa que está sendo enganada, ela não consegue ver a verdade, até que algo grave aconteça. Por isso que eu digo, a hora que a humanidade acordar, vai ser tarde demais. Agora está essa porcaria aí da SpaceX, fazendo vídeos em estúdio para confundir o povo que já está enganado. É muito fácil você enganar aquele que já está no engano. E o povo não consegue ver. 1960, quando o homem foi para a Lua, sabe quanto pesava um computador? 1960, o homem foi para a Lua. 1970, um computador pesava 870 quilos. Se você é um sexagenário, já tem seus 60 anos como eu, você vai lembrar que nos vídeos da década de começo de 70, o astronauta falava lá e o cara aqui na NASA ouvia em tempo real. Havia aquela conversa em tempo real. Quando você está assistindo o jornal, o âncora está ali no estúdio, o repórter está lá na rua. Em outra cidade, ele fala aqui, boa tarde fulano, o que está acontecendo aí? O repórter lá do outro lado fica esperando o som chegar até ele. Boa tarde, meus ouvintes. A NASA, em 1969, fez uma transmissão ao vivo, direto. Os astronautas falavam lá na Lua e a NASA respondia aqui. Veja o engano, a mentira. E as pessoas desprezam a palavra de Deus. E elas não sabem aonde está Deus. Mas vamos voltar à leitura, que o vídeo já está ficando longo. Verso 16. Fez Deus os 2 grandes luminares.
ou luzeiros, dependendo da sua tradução aí. O maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, que são os luzeiros. E os colocou no firmamento. No firmamento. Aonde Deus colocou? No firmamento. Deus não colocou aqui no espaço, fora do firmamento, mas Deus colocou aqui no firmamento. Olha aí, leia na tua palavra, na tua Bíblia. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Colocou aqui, ó. O sol está aqui, a lua está aqui. Aqui onde circula o sol e a lua, tem o que os cientistas chamam de cinturão de Van Allen. Um campo magnético que os cientistas chamam de cinturão de Van Allen. Nada atravessa esse cinturão magnético que tem um componente eletrônico que dá pane, desliga tudo. Nada passa por esse cinturão magnético que o Sol e a Lua formam aqui. Mas veja o que é interessante na palavra do Senhor. Deus colocou o luminar maior. Qual que é o luminar maior? O Sol. Para que Deus colocou o luminar maior? O Sol no céu? Para governar o dia. Não é para dar luz. O que dá luz desde o primeiro dia da criação é a palavra de Deus. Haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era bom, separou das trevas. É a palavra de Deus, a luz que você vê agora na tua casa, se você está vendo esse vídeo de dia, se você sair lá fora. A luz é a palavra de Deus, o poder de Deus de criar. O sol é para governar. É para governar. Quando você vê o sol aqui, nossa, está no meio da manhã. Por que você sabe que está no meio da manhã? Porque o sol está falando. Governar é isso. É mandar, é falar, dar uma ordem. O sol está falando. É meio-dia, está no meio da manhã. Está mais aqui em cima. E amanhã já está passando, está quase no meio-dia. Por quê? O sol está falando, ele está governando. Quando está aqui em cima, é meio-dia. Por que você sabe que é meio-dia? Porque o sol está governando o dia, ele está falando, é meio-dia. Está no meio da tarde. Como você sabe que está no meio da tarde? Porque o sol está governando, ele está falando. Ele governa o dia. O dia está acabando. Por que você sabe que o dia está acabando? Porque o sol está falando. Está acabando o dia. Está cumprindo a palavra de Deus mais uma vez. Que fez ele separação. 12 horas de escuridão, 12 horas de dia. Tarde e manhã, desde o primeiro dia. O sol não é para iluminar, como a tão falsamente ciência diz para nós, que o sol governa. Se o sol governa, por quê que fora da atmosfera a ciência fala para nós que é tudo escuridão? É tudo trevas. Deveria ser luz, ter luz lá fora, mas não tem. Porque o sol, ele está dentro do firmamento. E Deus colocou para governar o dia. Governar o dia. E o menor para governar a noite. E também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para
alumiarem a terra. Eles também alumiam, mas a luz vem da palavra de Deus. Verso 18, para a gente encerrar. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã do quarto dia. Só no quarto dia Deus criou o sol, mas a luz existiu desde o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Só no quarto dia Deus criou o sol para governar e alumiar, não para dar luz, não para iluminar. O que ilumina é a palavra de Deus, e haja luz. Por isso que a palavra de Deus diz assim, lá em Romanos capítulo 1, ou 2, me fugiu, que homem nenhum vai ser injustificável diante de Deus, porque a criação de Deus dá testemunho todos os dias da sua glória. Basta você parar e começar a observar a natureza, e você vai ver que o mundo que nós vivemos é obra de um Deus, e esse Deus, com a mais pura e perfeita convicção, se você sair agora no quintal da tua casa, olhar para cima, você pode ter certeza que lá em cima, acima do firmamento, está a morada de Deus. Lá está Deus, e Ele passeia pela abóboda da terra e olha para baixo e vê o mundo como uma gota no fundo de um balde. A terra